Gente, bom dia, boa tarde ou boa noite. Meu nome é Matheus Vídero. Vamos dar sequência aqui às nossas atividades da nossa disciplina Laboratório de Práticas Jurídicas, tá? Vamos abordar hoje uma petição de suma importância, que é a petição de alvará judicial, tá? Bom, então, deixa eu diminuir aqui a tela para que vocês observem também o esquema de aula que eu preparei para vocês, de modo que consigam também visualizar a minha imagem. Ok, gente? Bom, pessoal, então a aula de hoje vamos abordar aí da ação de alvará judicial, o seu cabimento, tá? A sua base legal, o foro competente para proceder com essa demanda, o procedimento propriamente dito, as questões a serem respondidas pelo cliente durante aquela entrevista ali, o seu primeiro contato com o cliente no escritório, tá? Então, o que realmente o advogado deve perguntar, o que não pode deixar de perguntar, o que vem a ser indispensável para a propositura dessa peça processual, tá? Vamos indagar também aqui quais seriam os documentos importantes e necessários para a propositura da ação de alvará judicial, o valor da causa, e vou apresentar também um modelo da peça. Vocês vão observar que é uma peça bem simples, objetiva, sucinta, e não requer aí maiores dificuldades, tá? Bom, dito isso, gente, vamos dar início, pois, à nossa aula sobre essa peça prático-profissional, voltados aí principalmente para os meus alunos aí do 8º semestre do curso, também voltado a profissionais que estão precisando também de algum auxílio na elaboração dessa peça processual, de forma que essa aula vai ser realmente aí ideal para o estudante e para o profissional de direito, tá bom, gente? Bom, pessoal, o que vem a ser a ação de alvará judicial? Bom, qual seria o seu cabimento, gente? Quando deverá ser proposta essa ação? Doutores, a ação de alvará judicial é aquela ação aí que tem um condão de obter uma autorização jurisdicional, tá? Uma autorização do juiz para que determinado indivíduo possa levantar eventual valor aí deixado por alguém que faleceu, tá? Então, aquele dinheiro, porventura, que aquela pessoa não pôde ou não deu tempo de retirar em vida, seus herdeiros, eventualmente, poderão fazê-lo através dessa peça prática profissional, que é a ação de alvará judicial. Bom, então, gente, essa ação poderá ser proposta, por exemplo, para sacar aquele saldo de FGTS que, porventura, aquela pessoa deixou em conta bancária ao falecer, para sacar o PIS, para sacar algum valor que esteja aí, por exemplo, numa conta bancária, numa conta poupança, numa conta corrente. É uma ação também voltada, gente, para aquele herdeiro sacar, por exemplo, ou receber o valor oriundo aí de uma rescisão contratual, tá? Então, suponhamos que determinado indivíduo trabalhava em uma determinada empresa, com carteira assinada, inclusive, veio a falecer. Bom, quem vai receber esses valores aí provenientes do contrato de trabalho? Obviamente, seus herdeiros, que poderão fazê-lo também através dessa ação de alvará judicial, tá? Por quê, Matheus? Porque muitas vezes a empresa se nega, gente, efetivamente, a pagar aquela rescisão, ou então aquele banco se nega a liberar o valor do saldo bancário para a viúva ou para algum dos filhos. Por quê? Porque pode acontecer de que haja algum outro herdeiro que não foi contemplado no momento de receber aquele valor, tá? Então, esse banco, essa empresa que liberou esse dinheiro para determinado herdeiro, pode eventualmente sofrer uma ação judicial alegando que efetivamente aquela empresa não pagou a quem de direito, tá? Então, no intuito de se resguardarem aí, no intuito de evitar um processo judicial, as empresas acabam exigindo
que seja aí realizado um alvará judicial, tá? Para que aquele banco ou aquela empresa possa pagar aquele valor para os herdeiros sem maiores problemas de serem aí processados futuramente, tá? Então é muito comum a ação de alvará judicial, principalmente, como a gente vai abordar aqui, quando não existem bens móveis ou imóveis, que realmente, nessas hipóteses, como a gente já estudou aqui em outra oportunidade, a ação cabível será ação de inventário, tá? Bom, então, quando se trata apenas de valores, gente, quando se trata apenas de valores e não de bens imóveis e bens móveis, poderá, em algumas hipóteses, requerer, portanto, o alvará judicial, que nada mais é, gente, que uma ordem do juiz para que se proceda aquele devido pagamento, tá? Então, o alvará judicial pode acontecer, inclusive, no curso de uma ação de inventário, ou de inventário na modalidade também de arrolamento, poderá ser pleiteado o alvará judicial, que nada mais é do que uma ordem judicial, uma autorização judicial para que se proceda um devido pagamento ou se proceda algum ato para aquele determinada parte que solicita, que requer, tá certo? Bom, dito isso, alvará judicial, como eu bem mencionei, pode servir, gente, para saque de saldo do FGTS, de PIS, verbas rescisórias, dentre outras que eu trago aqui no esquema de aula para que vocês visualizem quando será possível a propositura dessa ação, tá certo? Bom, há de se observar, gente, há de se observar que a base legal para a propositura dessa peça processual, dessa ação propriamente dita de alvará judicial, vai ter na própria Constituição Federal, tá? O direito de petição, lá no artigo 5º, inciso 34, e também a própria lei de alvará judicial. Gente, existe uma lei de alvará judicial, que é a Lei 6.858 de 1980. Portanto, aí já tem muito tempo, tá? Em vigor essa lei. E é uma lei muito pequena, gente. É uma lei que só tem 4 artigos, tá? É uma lei muito, muito sucinta, muito simples, de fácil compreensão. Que aquela lei 6.858 vai estipular a possibilidade de se propor uma ação de alvará judicial no intuito de receber valores provenientes de saldo de FGTS e PIS, tá? Há um artigo na própria lei que menciona também a possibilidade de receber valores bancários, tá? Sendo aí valor de conta corrente ou de conta poupança, desde que esses valores, gente, não ultrapassem aí o valor de 500 obrigações do Tesouro Nacional. Ah, Matheus, o que vem a ser a obrigação do Tesouro Nacional? Gente, não mais existe, tá? Houve uma lei aí extinguindo a obrigação de Tesouro Nacional, de modo que atualmente, ao propor ação de alvará judicial, o advogado deve visualizar o valor equivalente a 500 obrigações do Tesouro Nacional, embora já tenha extinta a obrigação do Tesouro Nacional, tá? O que se tem é que atualmente, gente, nós estamos aqui no ano de 2020, quando eu gravo essa aula, mais precisamente em abril de 2020, 500 obrigações do Tesouro Nacional equivalem atualmente a mais ou menos 9.900 a 10 mil reais, tá? Então aí os juízes têm entendido que ação de alvará judicial que não ultrapasse aí, por exemplo, 10 mil reais, tá? 10, alguns juízes aí possibilitam até, já vi decisões recentes, inclusive, de parte que propôs ação de alvará judicial no valor da conta bancária que tinha lá 11 mil e fração, tá? Porque ao propor a ação, a pessoa não tinha conhecimento que tinha aquele valor no saldo bancário, achava que tinha menos, então propôs o alvará judicial. Então o juiz, naquela ocasião específica, possibilitou que se procedesse através do alvará judicial, tá? Mas o que a gente tem hoje é que o alvará, 500 obrigações do Tesouro Nacional equivalem aí a mais ou menos 10 mil reais, tá certo, gente? Então, na entrevista com o seu cliente, se você, enquanto advogado ou advogada, entender que aquele valor que está na conta bancária, que a parte, por exemplo, te apresenta um extrato bancário, te apresenta aí alguma informação
bem detalhada de que estaria ali naquela conta bancária ou conta poupança um valor de acima desse limite estabelecido em lei, tá? Então, portanto, aí 15 mil, 20 mil, 30 mil reais e assim sucessivamente. Entendo que, assim como a grande parte da jurisprudência, entende que deve ser proposta uma ação de inventário, tá certo, gente? Então, ultrapassando aí o valor estipulado em lei, tá? Repito, média atual de 10 mil reais, ultrapassando esse valor, não é recomendável que o advogado ou a advogada proponha ação de alvará judicial, tá, gente? Porque aí já se trata de um processo de inventário, tá? Que pode ser, inclusive, na modalidade de arrolamento. Tá certo, gente? Bom, então, observando aí a hipótese de um valor menor do que 500 ou até 500 de obrigações do Tesouro Nacional, que atualmente é 9.900 a 10 mil reais, é de se compreender que a ação mais viável para a satisfação daquele valor pelo seu cliente, no caso, os herdeiros de quem faleceu, seja a ação cabível de alvará judicial, tá? Então, suponhamos que a parte aí faleceu, deixou um saldo bancário de 5 mil reais, 6 mil reais, 7 mil reais. Bom, não é preciso a parte propor uma ação de inventário, que vai ser uma ação, inclusive, muito mais demorada, tá, gente? A ação de alvará judicial supre aí essa necessidade daquela parte e, efetivamente, a parte consegue levantar o valor proveniente através dessa ação, tá certo, gente? Bom, então, dito isto, qual será, então, Matheus, o procedimento ao propor essa ação judicial? Bom, gente, ação de alvará judicial vai ser protocolada lá a petição inicial, tá? Bom, petição inicial aí que vai ter aquele procedimento previsto nos artigos 719 a 725 do CPC, tá? Então, podendo aí ser resumido da seguinte forma: protocolar a petição inicial, senhores e senhoras, lembro para todos que na petição inicial deve constar todos os herdeiros possíveis daquele falecido, tá? Sob pena aí de aquela petição ser, inclusive, interferida. Então, com a prudência que você já na petição inicial, gente, já na petição inicial, apresente todos os herdeiros, tá? Inclusive com procuração assinada por todos, tá? Se for, inclusive, aí amigável, essa ação de alvará, então é prudente que todos assinem procurações para aquele advogado estar propondo aquela peça, tá? Aquele herdeiro eventual que não é assistido por aquele advogado deve ser mencionado nessa peça, tá certo, gente? Então, suponhamos aí que um indivíduo chamado Mário faleceu deixando o valor de 5 mil reais em uma caderneta de poupança, tá? Bom, fato é esse, 5 mil reais na poupança. Gente, digamos que Mário tenha 3 filhos, tá? Mais uma viúva, portanto, 3 filhos com a sua então esposa. E fora do casamento, Mário tenha mais 2 filhos, inclusive filhos conhecidos e que as partes tinham conhecimento, tá? Todos aqueles filhos do casamento tinham conhecimento, bem como a viúva. Gente, esses 2 filhos que Mário tinha aí fora do casamento devem também figurar nesse processo de alvará judicial, tá? Então, ainda que haja aí um impasse entre as partes, que eles não queiram ser representados pelo mesmo advogado, deve o advogado que propor a ação de alvará mencionar, inclusive com os dados dessas pessoas, se tiver, certo? E o endereço para a citação. Porque, gente, também devem estar na petição inicial aí todos os eventuais herdeiros que não sejam representados por você, enquanto advogado ou advogada que propõe essa ação de alvará judicial. Tá bom? Bom, obviamente o Ministério Público vai ser intimado também para acompanhar o feito, tá? E todos os interessados deverão ser citados. Tá certo, gente? Vão ter o prazo aí de 15 dias para contestar esse alvará judicial
e, havendo ou não contestação, o juiz já poderá prolatar a sentença. Tá bom, gente? Então, observem que é uma peça processual, uma petição simples e o processo requer uma celeridade, tá? Então, a rigor, não há necessidade, inclusive, de audiências, certo, gente? Com base nas provas aí trazidas aos autos, o juiz já poderá prolatar uma sentença. Porém, nada obsta que o juiz, havendo aí alguma dúvida ou necessidade, designe alguma audiência para tanto, tá? Mas, via de regra, não existe a necessidade de audiências em ações de alvará judicial, tá? Então, as partes aí instruindo aquela petição inicial com os documentos indispensáveis e necessários, obviamente, muito provavelmente, haverá uma sentença sem a necessidade de audiência, tá certo, gente? Bom, Matheus, qual seria aí o foro competente para a proposição de alvará judicial? Gente, foro competente vai ser o foro daquela pessoa que está propondo a ação, tá? Então, o domicílio do próprio requerente, domicílio de quem está propondo a ação, de quem está apresentando essa peça profissional em juízo, tá certo, gente? Bom, questões importantes a serem respondidas pelo seu cliente no momento daquela entrevista, tá? No seu escritório. Bom, é importante saber se aquela pessoa, se aquele cliente tem noção ou conhecimento dos valores que eventualmente aquela parte deixou em banco a falecer, tá? Então, por exemplo, olha, você sabe dizer se ele tinha guardado algum dinheiro em poupança ou se ele tinha algum dinheiro, por exemplo, saldo de salário em conta, essa pessoa era empregada, tá? Trabalhava com carteira assinada, recebeu as verbas trabalhistas, tá? No momento do óbito, então, aí, ele já tinha recebido, já tinha sido demitido ou não, ou a extinção de trabalho ocorreu com a morte do próprio, tá? Então, são perguntas indispensáveis aí para você saber na sua demanda, na sua inicial, o que você deverá constar e deverá pedir, tá? Então, muito comum, nós advogados, questionarmos o cliente se ele tem ciência de algum valor, porventura, deixado pelo falecido, tá? Gente, lembre-se que muita gente tem o hábito de guardar dinheiro sem comentar nada com as pessoas, tá? Então, às vezes, nem a própria esposa tinha conhecimento que o marido, por exemplo, guardava um dinheiro em poupança, tá? Às vezes o filho também não vai ter essa informação, então é prudente que na própria petição inicial você requeira ao juízo que seja expedido um ofício, tá? E que ele também faça uma consulta através do Bacenjude, tá? Que é o convênio aí do Poder Judiciário com o Banco Central, para se saber se realmente aquele indivíduo tinha relacionado ao seu CPF alguma outra conta, tá? Sendo conta corrente ou conta poupança. Que muitas vezes, aquela viúva ou os herdeiros são surpreendidos com contas desconhecidas, tá? Então, por exemplo, aí, aquele marido tinha um dinheiro em conta que aquela pessoa não sabia. Então, independente da informação que o seu cliente ou a sua cliente traga no momento daquela entrevista, é indispensável também que na sua petição, na sua peça prática profissional, você conste aí os pedidos para expedição de ofícios aos principais bancos, tá? Como, por exemplo, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, e também consulta via Bacenjude, tá certo, gente? Detalhe importante aí, informação crucial para essa ação de alvará, tá certo? Bom, então, ademais, as informações que você precisa saber é o que aquela pessoa quer com essa ação, tá? Qual direito que ela entende que ela tenha. Obviamente, você, enquanto advogado, é quem vai instruir esse direito, mas você tem que saber a pretensão daquela parte, tá? Deixar bem claro durante a entrevista que ninguém poderá ser prejudicado, portanto, aquela pessoa que vai propor a ação não pode preterir um filho em relação a outros, por exemplo, tá? Como eu já falei, não pode omitir nenhuma informação importante de quais seriam os herdeiros daquela pessoa. Então, é muito comum, infelizmente, a prática de a parte, ao procurar um advogado, omite aí algum possível herdeiro que seja filho de uma outra relação, ou de um casamento anterior ou posterior, tá? Então, infelizmente, é uma prática, gente, que
o advogado, inclusive, ele deve pedir para que aquela parte, para que aquela cliente ou aquele cliente se dirija ao INSS, tá? Para pedir a relação de dependentes daquele falecido. Então, convém, na própria entrevista, você perguntar, olha, são quantos herdeiros? Tinham quantos herdeiros aí no momento do óbito? E aí a parte vai informar e você vai, enquanto advogado ou advogada, diz, olha, por questão realmente jurídica, por questão de instrução processual, é preciso que você me apresente todas aí as provas de que ele realmente não tinha outro filho. E qual é o documento aí que tem esse condão, gente? Declaração de dependente do INSS, tá? Então você, olha, não é duvidando da sua palavra, mas eu preciso que você me apresente isso formalmente. Vá ao INSS e peça aí a relação de dependência do INSS, que inclusive hoje, gente, já pode ser feito pela internet, tá bom? Sem precisar, inclusive, a parte se deslocar a agência para tanto, tá bom? Bom, dito isto, quais são os documentos importantes para essa ação? Gente, claro, os documentos pessoais daquela parte, tá? Bem como de todos os herdeiros que ela está apresentando. Então, por exemplo, Matheus, são 5 herdeiros, eu vou precisar do seu documento, tá? Você que me procurou enquanto advogado, e dos documentos de todos os demais, tá? Vou fazer uma procuração, pode ser uma procuração conjunta, uma procuração individual. Eu, no meu escritório, gente, faço a procuração individual, tá? Sugiro que vocês façam o mesmo. Nada obsta que façam a procuração só para todos, tá? Mas às vezes dá problema de assinar, um vai assinar em um lugar, outro vai assinar e depois devolve aquele documento. Então, quando você faz a procuração única, aquele documento único vai ser aí repassado por vários herdeiros. Aí pode ter extraviação, pode perder o documento, ou danificar mesmo, realmente, nem todos podem ter o mesmo cuidado. E quando você divide, tá? Faz a procuração específica para cada um, fica melhor o controle do advogado, tá? Então você às vezes não fica na dependência de um, pode ser que um segure aquela procuração, e aí se for uma procuração única para todos, aquele que segura, não, às vezes não com maldade, mas não tem tempo de ir, etc. Às vezes aquele que segura prejudica todo mundo, tá? Então eu particularmente faço uma procuração individual para cada herdeiro, tá, gente? Então, preciso dos documentos, peço os documentos pessoais de cada um, peço para que cada um elabore uma procuração para cada e peço para que cada um assine a sua procuração, tá? Me dando poderes para representá-los aí nesse processo de alvará judicial, tá, gente? Então, documentos importantes também, documentos pessoais daquele que faleceu, tá? Certidão de óbito, claro, sem a certidão de óbito você não vai conseguir aí uma ação de alvará judicial, já que na ação de alvará judicial você pede um valor aí em decorrência do falecimento de alguém, tá? Declaração de inexistência de dependentes, então aquela declaração do INSS, que eu já falei para vocês, comprovante de cancelamento do CPF do falecido, ressalto que muitas vezes isso é feito automaticamente no momento do atestado de óbito, tá? Então, muitas vezes aquele próprio cartório informa a Receita Federal que aquele indivíduo faleceu, e aí a Receita procede aí o cancelamento do CPF, tá certo, gente? Extrato de contas bancárias, se a parte tiver, obviamente, então não sempre aquela parte vai ter extrato bancário. Às vezes, por exemplo, é uma esposa que que ainda tem o cartão do marido e consegue fazer o saque, né? Independente de uma ação judicial. Mas o que se recomenda realmente é que se faça ação judicial, tá? Então, às vezes, aquela parte não tem o extrato bancário, não há problema. Se aquela parte tiver pelo menos dados bancários, pode ser feito aí que seja um requerimento para que seja expedido um ofício para aquele determinado banco. Então, por exemplo, Matheus, eu sei que meu esposo tinha uma conta no Banco Bradesco. E eu sei que ele guardava um dinheiro lá, mas eu não tenho os dados bancários, não tenho extrato, não sei realmente qual o número da conta bancária, nem quanto tem. Então, você já tendo essa informação, que existia uma conta no Banco do Bradesco, já pode também, na sua petição, lá no final, nos pedidos, requerer
que seja pedido no ofício também específico para esse banco Bradesco, tá? Lembrando que a própria consulta Bacenjude também vai trazer aí, através do CPF dele, toda a relação bancária que ele tinha, tá certo, gente? Mas pecar por excesso nunca é demais. Eu peço não só o Bacenjude nas minhas peças, mas também peço aí um ofício para aquele determinado banco que eu tenho conhecimento que ele tinha conta, tá certo? Bom, até porque, gente, às vezes ele podia ter uma conta conjunta e aí pelo CPF dele não puxou, mas pelo CPF da outra pessoa pode puxar. Então, quando você manda um ofício determinado para aquele banco, o gerente faz uma pesquisa também interna e pode achar uma eventual conta que o próprio sistema Bacenjude não acha, tá? É difícil acontecer, mas pode acontecer. Por isso que eu peço os dois, tanto o ofício ao banco, quanto também Bacenjude, tá certo? Bom, declaração de independência também, estado de contas, portanto, se houver, gente, certidão de negativa de débito, tá? Tanto municipal quanto estadual e federal, porque se aquele indivíduo, ao falecer, deixou algum débito, realmente esses débitos precisam ser pagos, tá? Antes aí de o alvará judicial efetivamente ser liberado aquele saldo, tá certo? Bom, e todos documentos aí que comprovam o crédito daquele falecido. Tá certo, gente? Bom, o valor da causa, Matheus, para ação de alvará judicial, o valor da causa, a gente vai ser aquele valor que a parte tem conhecimento, claro, tá? Que é a soma dos valores que tiverem eventualmente no banco. Ah, Matheus, mas a parte pode não saber. Ou então aquele valor que elas tinha realmente informação já está desatualizado. Isso não há problema quanto a isso, tá, gente? Então, muitas vezes a parte tinha lá, vamos supor, 5 mil reais. Então, a parte tinha um extrato bancário que ele tinha 5 mil reais. Mas, a proporção, o juiz faz a consulta no Bacenjude ou pede um ofício para aquele banco e o gerente informa aí que não tem 5 mil reais, que tem 7 mil reais na conta bancária. E você, na sua inicial, atribui aí o valor de 5 mil reais. Gente, não há problema, desde que não seja realmente esse valor informado por má fé, tá? Então, se aquela parte, através do seu advogado, tinha uma boa fé e alegou, declarou ali o valor que tinha ciência, que tinha noção de que pensava que era aquele valor, não há problema nenhum, inclusive não vai ser aí um litigante de má fé, tá? Litigante de má fé será se ele tinha conhecimento de que existia um determinado valor e atribui na sua inicial outro valor diferente, tá? Então, no caso concreto, que o juiz deve analisar se aquele valor atribuído lá foi de boa fé ou de má fé e se condiz realmente com a realidade dos autos, tá? Bom, sim, gente, a gente acaba então essa aula porque realmente a lei é pequena, a peça processual é objetiva, é simples e é curta, tá? E de modo que eu vou mostrar para vocês aqui o modelo dessa peça prática profissional. Havendo necessidade, vocês pausam o vídeo, tá? Para analisar com calma, mas é bem sucinta aqui a peça. Olha só. Obviamente aí a gente vai qualificar as partes, tá? Como todas as demais petições iniciais aqui que a gente apresentou. Vai dizer então que houve o falecimento da parte, então nos fatos aí vocês vão trazer aí que houve o óbito de determinada pessoa, conforme o documento anexo, tá? E dizer que ele não deixou bens nem móveis nem imóveis, tá, gente? Porque se assim fosse, seria o processo de inventário e não de alvará judicial, tá certo? Portanto, aí informa os fatos, ou seja, quem foi que morreu, quando morreu e como morreu, já vai estar também aí no próprio atestado de óbito, na própria certidão. E aí, gente, fazer os pedidos, tá? Quais são os pedidos? Gratuidade de justiça, se for o caso, tá? Se a parte for beneficiária da gratuidade, expedição de ofício à Caixa Econômica e também aos demais bancos, para que aquele banco informe se aquela parte tem algum saldo, tá? Então, no caso da Caixa Econômica, você pode requerer aí informações se tem alguma poupança, ou então algum saldo de PIS, PASEP, ou também saldo de FGTS, tá? E aí, se for FGTS e PIS, só vai ser Caixa Econômica. Pede também ofício aos demais bancos, pode pedir também consulta, Bacenjude, tá?
Então, que o próprio magistrado vai fazer a consulta, e, por fim, a emissão do alvará para que seja aquela sentença procedente e que aquelas partes possam, eventualmente, levantar aqueles valores ali informados. Tá certo, gente? Bom, não deixar de pedir também a intimação do Ministério Público, tá? E, simples assim, informar o valor da causa se a parte tiver aí conhecimento já prévio de quanto estaria naquela conta, tá? Ah, Matheus, se a parte não tiver nenhuma noção, aí você pode estipular aí o valor de um salário mínimo ao valor da causa e, eventualmente, o juiz pode determinar até um recolhimento de alguma custa processual se verificar que o valor é muito discrepante, tá certo, gente? Mas você não tendo conhecimento, não sabendo, não tem a obrigação de informar o valor ideal da causa, já que você nem sabe ainda, tá? Então, quando não tiver certeza, atribui-se aí o valor de um salário mínimo, tá certo, gente? Bom, fico por aqui hoje. Muito obrigado pela atenção. Havendo dúvidas, críticas ou sugestões, por favor, entre em contato comigo através de meu e-mail, mateusvidero@hotmail.com, e também minhas redes sociais, Mateus Videro, tá? Meu Instagram e também o Facebook, tá certo, gente? Muito obrigado aí por estarem comigo até agora, tá? Temos aí 31 minutos de aula. Até a próxima, se Deus quiser.